Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, eu preciso que cada um de vocês que está assistindo coloque atenção redobrada, porque nós iremos tocar em assuntos delicados aqui em relação ao futuro do Gigante da Colina. A gente vai começar o vídeo falando aí da preparação, né? Porque ontem tivemos o primeiro treino comandado pelo nosso novo treinador, o técnico Álvaro Pacheco. Ali teve o primeiro contato, então a gente vai falar um pouquinho dessa preparação aí para o retorno do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai ter uma sequência complicada pela frente aí nos 3 primeiros jogos. Vamos falar também sobre a saída do ex-capitão Guerry Medel aí, que tá com o pé fora do Vasco. Pois é, ontem houve uma reunião e o Medel realmente tá de saída do clube, já tem até um destino aí para ele conseguir, né, ir jogar no meio do ano. A gente vai falar também muito sobre a chegada aí de Felipe Coutinho. Pois é, tá chegando, ó, hoje pela manhã e a gente vai estar lá no aeroporto em São Paulo para recebê-lo. Então fiquem atentos aqui no decorrer do vídeo, que eu vou falar o horário que a nossa live vai começar para você acompanhar, né, e essa chegada do Coutinho, essa recepção que a gente vai fazer para ele lá no aeroporto de Guarulhos. E também vamos falar aí sobre a chegada de outros jogadores. Pois é, o Vasco aí, a pedido do Coutinho, pode repatriar também o volante Souza. E uma informação importante que a gente conseguiu ontem à noite também, que Cuéllar pode ser mais um que pode vir a vestir a camisa do Vasco aí nessa temporada, né, na janela do meio do ano. E vamos falar sobre o assunto mais delicado aí do momento, que é esse litígio envolvendo Vasco e 777, porque tem notícia nova e notícia bombástica que a gente vai trazer para vocês aí em relação a uma situação que o clube associativo pode e deve fazer ainda hoje na Justiça do Rio de Janeiro. Então fiquem muito atentos, como eu falei no comecinho, coloquem atenção redobrada, triplicada no vídeo de hoje. É um vídeo muito importante também para você compartilhar com seus amigos vascaínos. Então quem puder pegar o link, lá embaixo tem um botão escrito compartilhar, mandar para um amigo, postar lá no grupo de WhatsApp, porque a gente precisa que a torcida do Vasco esteja aí a par, entendendo o que está acontecendo no clube nesse momento. Peço aí a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. E fica o convite para você vascaíno que ainda não é inscrito, para você que ainda não faz parte aqui da nossa família, você que não está seguindo aqui a gente no YouTube, até porque mais de metade da galera que assiste aos vídeos não é inscrita no canal, por incrível que pareça, né? Então você que está assistindo com o seu celular deitado assim, vira ele assim, cabeça para cima, vai lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Assim que você clicar nesse botãozinho, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você receber esses avisos aqui, ó, do YouTube no seu celular, sempre que os nossos vídeos são postados diariamente aqui no canal. Combinado? Fechado? Posso contar com a ajuda de vocês? Então bora começar o vídeo falando aí da preparação do Vasco, né? O Vasco aí que ontem teve o primeiro treino comandado pelo Álvaro Pacheco, né? Depois da classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil, né? Uma classificação ali heróica, suada, dolorida, mas que veio. O mais importante é que a gente está aí na próxima fase da competição. O Álvaro Pacheco pôde acompanhar, né? Ele pôde assistir o jogo contra o Fortaleza lá em São Januário, né? Esteve lá no camarote junto com o Pedrinho, junto com o pessoal da SAF, né? E deu para ele perceber que tem muita coisa para melhorar, tem muito trabalho pela frente, né? E ontem foi esse início dessa nova era, né? Desse recomeço do Vasco dentro dessa temporada de 2024, né? A terceira pré-temporada que o Vasco vai ter. Teve uma lá atrás no Uruguai, depois teve após a eliminação do Campeonato Carioca e agora essa oportunidade aí de refazer o trabalho que infelizmente não vinha dando certo sob o comando do Ramon Dias. Então a gente vai ter essa período aí, né, de 8 dias aí, contando com hoje até o dia da próxima partida, para que ele consiga mudar a escalação, mudar esquema tático, trazer mais intensidade, fazer com que esse elenco, esse time que a gente tem hoje, no momento aí, com essas peças, possa se tornar um time mais competitivo e mais ofensivo, né? Acho que o torcedor do Vasco espera um time aí que jogue um futebol um pouco mais pra frente, até porque temos peças para isso, temos um Payet, temos um Adson, temos um Verratti, então a expectativa é que esse Vasco possa evoluir aí na mão do treinador português Álvaro Pacheco, e a gente tem uma sequência complicada, tá? Complicado. Os próximos 3 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter 3 clássicos, né? 3 jogos gigantes aí contra adversários muito grandes, né? O primeiro clássico
monumental aí contra o Flamengo, né? O maior clássico do futebol brasileiro, Vasco e Flamengo, no Maracanã, dia 2 de junho. Depois tem um outro clássico, que já foi final de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco, lá no Allianz Parque, né? Então mais um jogaço pela frente. E depois um jogo contra o Cruzeiro, outro jogo gigantesco, né? Apesar do Cruzeiro também viver um momento parecido com o do Vasco, de instabilidade, porém um momento um pouco melhor, também é um clássico, né? Não deixa de ser um grande jogo, e essa partida será em São Januário, né? Será dentro do Caldeirão. Então eu tô aí com a expectativa alta que a gente veja uma melhora nesse time já no jogo contra o Flamengo, e que nessa sequência de 9 pontos, o Vasco pelo menos conquiste aí 6 pontinhos, né? O ideal seria conquistar o 9 ali para poder dar um salto gigante na tabela, né? E trazer moral, trazer confiança para a equipe vascaína. Mas enfim, vamos deixar o trabalho ser feito, a gente vai seguir acompanhando, seguir conversando com alguns jogadores, né? Ontem eu bati papo com 2 atletas do elenco, um menino da base que tá no profissional e um jogador mais experiente. Os dois falaram, cara, treinador bacana, gente boa, abraçou o grupo, parece que vai dar certo, né? O grupo tá disposto a fazer o trabalho acontecer. Então, o melhor possível aí, sem sombra de dúvida, é que o Vasco já faça esse trabalho aí muito forte para que na estreia contra o Flamengo, né, a gente possa conquistar uma grande vitória e ainda, né, sair com mais moral e mais confiança aí dessa sequência para o Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora sobre saída de jogador. Pois é, nosso ex-capitão Gary Medel parece que realmente aí tá com os dias contados no Vasco da Gama. Ontem ele teve uma reunião com o Pedro Martins. O Pedro Martins, quem não sabe, é o atual diretor executivo de futebol do Vasco, né? Ele veio para substituir o Alexandre Matos, e ontem essa reunião ali ficou definido que o Medel será liberado na janela do meio do ano, né? Parece que o Medel não tá com clima com o elenco, né? Houve uma confusão entre o Medel e um jogador da base durante o Campeonato Carioca, e desde então o clima azedou, né? Parece que o elenco ali não tá gostando das atitudes do jogador chileno, né? Parece que ele já treina ali um pouco mais afastado, não vem entrando nos jogos ali, primeiro por opção técnica e segundo até porque em um jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil, o treinador tentou colocá-lo em campo e ele falou que não queria entrar. Então realmente o clima é ruim, muito ruim, né? Um clima ali realmente estranho entre o Medel e o Vasco da Gama, e parece que ele já tem destino aí, né? Parece que o Boca Juniors já teria feito uma proposta, inclusive o próprio empresário do Gary Medel ali teria confirmado, né, essa informação. Então a tendência é que o Medel aí se despeça do Vasco aí nesse mês de junho aí, talvez fazendo uma partida, talvez entrando em algum jogo, mas realmente não deve seguir no Vasco. E vou falar para vocês, vai trazer um alívio financeiro muito grande, né? Porque o Medel hoje recebe o segundo maior salário do elenco vascaíno. O primeiro salário é do Dimitri Payet, que recebe ali mais ou menos R$1.300.000, e o Medel ali vem em segundo, recebendo R$800 mil por mês. E aí, com a saída do Medel, vai abrir a possibilidade do Vasco investir. E a primeira contratação, o primeiro grande investimento, tá chegando hoje no Brasil. Pois é, Felipe Coutinho aí chega agora de manhã lá em Guarulhos, em São Paulo, né? Ele tá vindo direto de Dubai, onde ele estava anteriormente, né? Chega hoje pela manhã e nós estaremos no aeroporto, né? A gente vai estar lá fazendo essa cobertura para vocês ao vivo aqui no nosso canal. Então você que quiser assistir, fique ligado. A gente não sabe exatamente a hora que a gente vai entrar ao vivo, mas muito provavelmente vai ser ali por volta das 8h30 da manhã, 8 da manhã. Então não percam, por isso que é importante você estar inscrito aqui no nosso canal, naquele botão vermelho, você estar com o sino das notificações ativado e também seguindo as nossas redes sociais, né? Tem o Twitter, tem que é o X hoje em dia, tem o Instagram, tem o Facebook, tem lá o TikTok, todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo, lá embaixo, né, na descrição do vídeo. Tem um detalhe importante, tá? A gente vai estar lá no aeroporto com nossos representantes aqui do canal, né? E peço a ajuda de vocês. Quem puder dar uma moral pro nosso trabalho, né? Pra gente que a gente consiga seguir fazendo, né, essa cobertura em aeroporto, nos jogos fora de casa, na pré-temporada, né? É muito importante que você colabore com o nosso trabalho, né? Infelizmente, aqui no YouTube a gente não ganha grana o suficiente para poder viajar, para poder ir nesses lugares assim o tempo inteiro. Então você que puder dar uma moral pra gente com qualquer valor de verdade. Pode ser 10 centavos, pode ser 50 centavos, pode ser R$1, 5, 10, o que você achar que vale a pena dar essa moral pra gente, cara. Esse dinheiro vai ser revertido em cobertura, em equipamento, para poder melhorar aqui a nossa cobertura do canal. Então tá vendo aqui embaixo? Esse é o Pix do canal, o número do Pix do canal. E aqui, ó, vou deixar para vocês o QR Code. Se você tá assistindo aí na televisão, só você pegar o seu aparelho,
mirar aqui no QR Code também, já vai ser direcionado para fazer qualquer valor, cara. Como eu falei, pode ser um valor simbólico de R$1 ou um valor maior, se você acha aí que a gente merece, né? Que a gente aí vai realmente trazer essa cobertura para vocês hoje lá do aeroporto. Então, por favor, dá essa moral pra gente. E a situação do Coutinho é a seguinte, tá? Parece que ele já acertou a rescisão de contrato, né? Ele vai aí terminar o contrato dele que ia até 2026 com Aston Villa e vai chegar ao Vasco de graça, né? Sem custo. Olha que coisa maravilhosa. O Coutinho vindo aí sem custo para o Vasco da Gama. O Vasco deve assinar um contrato de 3 temporadas, né? O Pedrinho ali que intermediou esse final aí de negociação, né? Anteriormente o Lúcio Barbosa estava em conversas com o empresário do Coutinho, mas a 777 não achava que era um investimento interessante pela idade do jogador, pela questão ali das lesões que ele teve nos últimos anos, mas desde que a 777 foi afastado, o Pedrinho tomou conta da negociação. E é óbvio, né? O Coutinho é uma referência do futebol mundial, é um jogador cria da base do Vasco que vai movimentar demais aí, marketing, venda de camisa, lotar estádio e também dentro de campo, né, cara? O Coutinho é um craque. Se ele jogar 50% do que ele jogou no Barcelona, do que ele jogou no Liverpool, irmão, já vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Então a tendência é que o Coutinho já na semana que vem assine um contrato de 3 anos com o Vasco, parece que vai receber em torno de R$600 mil por mês, né? Muito menos do que o Medel recebe hoje em dia. Estão mostrando que está disposto, que está com vontade e que quer voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina. Então estou muito contente, como eu falei, daqui a pouco a gente vai estar lá no aeroporto, né? Se você está assistindo esse vídeo antes das 8h30 da manhã, já corre para a nossa live. Se você está assistindo depois, já vai para a live, que a gente está lá no aeroporto fazendo essa cobertura para vocês. E além do Coutinho, né? Ontem também tivemos a informação exclusiva aqui do canal, tá? Primeiro canal a trazer essa informação. Ontem fomos nós, na nossa live do meio-dia, né? Nossa live ali, a hora do Vasco, que a gente faz de segunda a sexta-feira com o Leonardo Baran. E a gente trouxe a informação que o Coutinho ali teria pedido a contratação do volante Souza, né? Que também é cria do Vasco, jogador que já tá com 35 anos aí, indo pro final de carreira. E teria sido um pedido do Coutinho, falar, pô, tem como a gente trazer o Souza, tem como o Souza vir fazer parte desse elenco, não necessariamente para ser titular, tá? Mas para compor. Souza é um jogador experiente, vitorioso, ganhou o campeonato português, ganhou o campeonato da Turquia, atualmente tá jogando na Turquia, tá? Ele não tá machucado, tá jogando, vem aí entrando nas partidas e, como eu falei, é um pedido do Coutinho. O Coutinho quer ter o Souza ao lado dele aí para poder ajudar nessa reconstrução do Vasco. Então o Souza pode chegar junto com o Coutinho, não como uma contratação de peso, mas como um jogador para compor o elenco aí até o final da temporada. E outra informação importante que a gente conseguiu ontem à noite é que o nome do Gustavo Coedjar interessa ao Pedrinho e à cúpula ali do futebol do Vasco. Então, olhem aí, olha que informação positiva. Coedjar também pode entrar no radar, pode ser mais um jogador aí que pode estar pintando. Você vai falar, pô, Mário, mas o Coedjar não renovou o contrato dele no mundo árabe? Renovou, o contrato dele vai até 2026, mas a gente sabe como é que é, no mundo árabe, às vezes uma conversa ali, às vezes um bate-papo com o Sheik lá, com o dono do time, acaba amigavelmente conseguindo rescindir o contrato, como o Coutinho está fazendo agora no Aston Villa, né? Não seria impossível que isso viesse a acontecer em relação ao Coedjar também. Então um jogador muito interessante que para mim seria a solução dos problemas do Vasco aí para essa vaga de primeiro volante, né, para aquela vaga ali tão importante de proteção para o sistema defensivo, de dar liberdade para os meias atacantes. Então quem sabe aí Coedjar, o Coutinho, talvez o Souza chegando aí já nessa próxima janela. O Vasco vai ter que investir em outras posições, mas, cara, tá aparecendo aí coisa boa, né? Expectativa positiva aí, desde que a 777 saiu, o Pedrinho assumiu, parece que as coisas estão melhorando, clareando aí pro nosso Vasco da Gama. E agora, vamos entrar já nesse assunto, né, de litígio. Como a gente sabe, né, o Pedrinho, na semana passada, conseguiu uma liminar de cautela ali, afastando a 777 do controle, né, fazendo com que o Pedrinho assumisse interinamente o controle ali da SAF Vasco. A 777 tentou derrubar essa liminar ali com 2 ações, né, com 2 agravos de instrumentos. Os dois agravos, né, as 2 ações não foram aceitas aí pela Justiça do Rio de Janeiro. E ó, informação quente, tá? Informação importante que a gente obteve ontem à noite. Situação é a seguinte, como a gente já vinha falando, existem alguns fundos interessados, existem algumas empresas interessadas em adquirir, né, o montante referente a 777, né, aqueles 70%. Porém, parece que pelo fato, né, do contrato ter sido muito mal feito na venda do futebol do Vasco para 777 há 2 anos atrás, pelo Jorge Salgado e pela cúpula, né, que anteriormente estava ali em torno do Salgado na presidência do Vasco, estão cogitando o Pedrinho, o Paulo Salomão, que é o vice-presidente, o Felipe Carregal, que é o VP jurídico do Vasco, cogita-se entrar com uma ação ainda hoje ou de repente nos próximos dias aí para tentar
a anulação desse contrato, né, para tentar aí fazer com que mesmo os 31% que a 777 detém sejam ali totalmente repassados de volta para o clube associativo, fazendo com que o clube associativo tenha total controle da Vasco SAF. Aí você vai perguntar, pô, Mário, então quer dizer que o clube associativo vai voltar a ser ali o dono da Vasco SAF? Talvez temporariamente, mas provavelmente o que o Pedrinho vai querer fazer, até porque ele, na entrevista, falou que ele não quer ser o dono do futebol, é renegociar a venda para uma nova empresa, para um novo fundo, né? De uma forma mais inteligente, protegendo mais o futebol do Vasco, né? Uma venda aí com um contrato sendo exposto para os sócios, para os torcedores, dando mais poder para o clube associativo, para o próprio Pedrinho, né? Como presidente, né? E trazendo um parceiro que esteja disposto a ajudar o Vasco, de verdade, a fazer o Vasco um clube competitivo, um clube forte, um clube que vai brigar de verdade por tudo que entrar para competir e não da forma que a 777 vinha fazendo, né? Atrasando pagamentos, inventando ali contratações muito duvidosas. Então a tendência é que talvez hoje ou nos próximos dias aí a cúpula aí do clube associativo, né, o Pedrinho e todo o corpo jurídico entre com uma ação aí para tentar a anulação do contrato, né, para tentar ali o rompimento definitivo do contrato e aí reassumir o poder total da Vasco SAF. Notícia importante, tá? Notícia importante, porque aí o que aconteceria é a 777 não poderia vender a parte dela, né? Não poderia aí repassar a parte dela para uma nova empresa e sim o clube associativo teria que fazer todo aquele trâmite novamente, né? Passar por conselho deliberativo, passar por uma nova AGE para que os sócios pudessem votar. Eu vou falar para vocês, talvez seja a forma mais inteligente de fazer isso, porque talvez a gente vai ter capacidade de fazer com mais tranquilidade, de fazer com mais calma, analisar de verdade o contrato que vai ser aí colocado para essa nova empresa, para esse novo fundo, entender quais são os fundos, quais são as empresas que teriam interesse, porque daquela vez falou-se ali que mais de 30 empresas demonstraram interesse, mas a gente não sabe até hoje quais foram e por que a 777 foi escolhida, né? Muita coisa ali que foi feita por baixo dos panos sem a gente saber. Então talvez essa estratégia jurídica, essa estratégia aí do Pedrinho e do clube associativo possa ser realmente a mais segura e a mais inteligente aí para o futuro da Vasco SAF. E aí, quero sua opinião nos comentários. Concordam com essa possibilidade? Se você concorda, digita o número 1. Se você não concorda, se você acha que a 777 tem que vender direto para uma nova empresa, coloca o número 2, quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, quero saber o que você, vascaíno, pensa sobre isso. Beleza, rapaziada? Então, ó, antes de terminar o vídeo, quem puder dar aquela moralzinha no Pix, ó, qualquer valor, aí Pix tá aqui na tela, esse é o número, ou aqui, ó, nesse QR Code que tá no cantinho da tela. E lembrar, rapaziada, também que esse domingo a gente vai sortear 5 camisas oficiais do Gigante da Colina, quem é parceria lá com a 1xBet, né? 1xBet, quem não sabe, é o maior site de apostas esportivas do mundo inteiro. E esse final de semana aí tem vários jogos bacanas aí, ó. Tem aí jogos do Campeonato Espanhol, tem jogo do Campeonato Francês aí, ó. Tem Real Madrid e Betis, Barcelona e Sevilha, Lyon e PSG. E você que quiser participar desse sorteio de 5 camisas, ganhar, ó, R$300 só para você se cadastrar na 1xBet, se você ainda não é cadastrado, e ainda ganhar mais 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, duplicar o valor que você colocar por lá. Vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e garanta essa promoção que é por tempo limitado, beleza? Então é isso, grande abraço de vascaíno para vascaíno e fiquem ligados, hein? Daqui a pouco a gente tá lá em Guarulhos, lá no aeroporto, para receber o nosso querido Felipe Coutinho, beleza? Beijo no coração, bora pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!